Dia 128, Números, capítulos 16. Certo dia, Coré, filho de Azar, neto de Coate, bisneto de Levi, conspirou com Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, e com filho de Pelete, todos das tribos de Rubem, contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes respeitados do povo, eleitos pela comunidade de Israel. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: Chega, a assembleia toda é santa e cada indivíduo é santo, e o Senhor está entre eles. Então, por que vocês se colocam acima de nós e querem mandar em nós? Quando Moisés ouviu isso, caiu no chão com o rosto na terra e disse a Coré e a todos os seus seguidores: Amanhã pela manhã, o Senhor mostrará quem pertence a ele e quem é santo, e fará aproximar-se dele quem escolheu. Façam isso, você, Coré, e todos os que estão com você. Apanhem incensários e amanhã coloquem fogo no incenso neles perante o Senhor e descobriremos quem o Senhor escolheu. Chega, filhos de Levi. Então Moisés falou novamente a Coré: Agora ouçam-me, filhos de Levi. Parece sem valor para vocês o fato de Deus ter escolhido vocês dentre todo o povo de Israel para estar perto dele, quando trabalham no tabernáculo do Senhor e ficam de pé perante o povo para servir. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para perto dele, e agora vocês também querem ser sacerdotes. Esse é o verdadeiro motivo da sua rebelião contra o Senhor. Quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Será que não foi o suficiente vocês nos tirar de uma terra que produz muito leite e mel para matar-nos neste deserto? E ainda quer mandar em nós? Além disso, você não cumpriu a promessa de nos levar a uma terra que produz muito leite e mel, nem recebemos campos e vinhas como herança. Quem você quer enganar? Nós não iremos até você. Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não aceite os sacrifícios deles, pois não roube um só jumento deles, nem fiz mal nenhum a eles. E Moisés disse a Coré: Você e todos os seus seguidores apresentem-se aqui amanhã perante o Senhor. Vocês e eles, e Arão também estará aqui. Cada um deverá trazer o seu incensário. Nele colocará incenso e apresentará ao Senhor. Ao todo serão 250 incensários. Você e Arão também apresentarão o seu incensário. Assim, cada um deles apanhou o incensário, acendeu o incenso e foram todos até a porta do tabernáculo, junto com Moisés e Arão. Coré, adjunto do povo, à entrada do tabernáculo e o incitou contra Moisés e Arão. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Afastem-se deste povo, porque vou matá-los no momento. Mas Moisés e Arão caíram com o rosto na terra e disseram: Ó Deus, Deus que cria e conserva toda a vida, será que por causa do pecado de um só homem o Senhor ficará irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: Diga a todo o povo para ficar longe
das tendas de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés foi até as tendas de Datã, Abirão, e os líderes de Israel o seguiram. E Moisés disse à comunidade: fiquem longe das tendas destes homens maus e não toquem em nada que seja deles, para que não morram por causa do pecado deles. Então o povo se afastou das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: assim vocês saberão que foi o Senhor que me enviou para fazer todas estas coisas, e que não fiz isso por mim mesmo. Se estes homens morrerem naturalmente, ou devido a um acidente ou doença, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa diferente, se a terra se abrir e os engolir, junto com todos os seus pertences, e eles caírem vivos no abismo, então vocês saberão que esses homens desprezam o Senhor. Enquanto Moisés acabou de dizer isso, a terra se abriu debaixo deles e engoliu Coré, Datã e Abirão, junto com suas casas e famílias e todos os seus bens. Eles e tudo o que possuíam caíram vivos no abismo, a terra se fechou sobre eles e eles morreram e desapareceram do meio da assembleia. Todo o povo de Israel, quando ouviu os gritos daqueles que morreram, fugiu de medo, gritando: que a terra nos engula também. Então o Senhor mandou fogo, matando os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, para apanhar os incensários do meio do fogo e espalhar as brasas, porque os incensários são santos. E a respeito dos incensários daqueles que pecaram e morreram, serão transformados em placas de bronze e servirão para cobrir o altar. Estes incensários são sagrados porque foram usados perante o Senhor e servirão como um sinal para os filhos de Israel. Então o sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze daqueles que morreram queimado e o transformou em placas para cobrir o altar, para lembrar a todo o povo de Israel que somente os sacerdotes descendentes de Arão podem acender o incenso perante o Senhor, e para não acontecer o que aconteceu em Coré e os seus seguidores, conforme o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, todo o povo de Israel se queixou de Moisés e de Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão e se voltou para o tabernáculo, subitamente a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão vieram até diante do tabernáculo e o Senhor disse a Moisés: fiquem longe desta comunidade, porque eu acabarei com este povo no instante. Mas eles caíram no chão com o rosto na terra, e Moisés disse a Arão: pegue um incensário, coloque fogo do altar e incenso nele, e corra pelo meio do povo para obter o perdão dos pecados deles, porque o Senhor está muito irado e a praga já começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu até o meio do povo. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e obteve o perdão dos pecados do povo. Ele ficou entre os vivos e os mortos, e a praga parou. Os que morreram em decorrência da praga foram 14.700 pessoas, sem contar aqueles que morreram por causa de Coré. Então Arão voltou a Moisés e à entrada do tabernáculo, pois a praga havia parado. Salmos, capítulo 52.
Você se julga um grande herói, cheio de força e poder. Você se alegra com o terrível crime que aconteceu, mas o amor de Deus pelo seu povo é eterno. A sua língua é afiada como uma navalha. Assim você planeja suas maldades e pratica suas mentiras. Para você, o mal vale mais do que o bem, o errado vale mais do que o certo. Você prefere mentir em lugar de falar a verdade. O homem mau e mentiroso você gosta de destruir os outros com suas palavras. Por isso, Deus mesmo vai destruir você para sempre. Ele vai arrancar você de dentro de suas casas e riscará o seu nome na lembrança dos vivos. As pessoas obedientes a Deus verão o seu fim. Isso aumentará o seu temor e dará grande alegria. E elas dirão: veja só o que acontece ao homem que rejeitou a Deus como seu refúgio, confiou em suas riquezas em vez de confiar em Deus e procurou segurança na sua própria maldade. Mas eu viverei por muito tempo, ainda protegido pelo Senhor, como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor constante e eterno de Deus. Ó Senhor, eu louvarei eternamente pelos seus feitos, na presença dos fiéis, e anunciarei o seu nome, porque o Senhor é bom. Salmos capítulo 53. O homem tolo diz no seu coração: Deus não existe. O resultado dessa ideia errada é a perda da moral, seguida de uma série de atos vergonhosos. Aí ninguém é capaz de fazer o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que busque a Deus. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens se corromperam. Não há ninguém que procure fazer o bem. Não há nem sequer. Será que esses malfeitores não aprenderam? Eles devorarão o meu povo com quem come um pedaço de pão. Não percebem a existência de Deus, nem tenta falar com ele em oração. Mas em breve eles ficarão apavorados sem saber por quê, pois foi Deus que espalhou os ossos de quem maltrata o seu povo. São os humilhados porque foram rejeitados de Deus. Quem dera Deus surgisse agora de Sião para libertar Israel. Quando Deus libertar o seu povo da opressão, Jacó exaltará, Israel se alegrará. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio de sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seu rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia de sua glória. Era tão tremendo o som de suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces e ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante sua culpa foi retirada, porque esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar a meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi:
Eu irei, Senhor, envie-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Torne insensível o coração deste povo. Tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim eles não verão com os seus olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Eu perguntei então: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: só depois que as cidades forem destruídas e ficarem em ruínas sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados, até que o Senhor afaste para longe destes homens, a terra fica completamente destruída e abandonada. Mesmo que fique 1/10 no país, ela também não vai escapar e será destruída. Israel será como um terebinto e um carvalho derrubado que deixa um toco. Esse toco representa a santa semente que voltará a crescer.